dê uma olhada ao seu redor. Tudo o que você vê, desde a pele da sua mão até a tela em que está assistindo a este vídeo, é uma combinação diferente dos mesmos 3 blocos de construção da matéria: prótons, nêutrons e elétrons. Agora vamos olhar um pouco mais longe, digamos para Marte, ou para a galáxia de Andrômeda, ou até mesmo para a metade do universo observável, e ainda assim a matéria feita de prótons, nêutrons e elétrons, até onde a vista alcança. A princípio, isso não pode parecer tão surpreendente, mas pela primeira vez, o mistério aqui não é que vimos algo que não podemos explicar, mas sim que não vimos algo que esperávamos: um universo totalmente abundante em antimatéria. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto exploramos o mundo da antimatéria e aprendemos sobre suas interações com outras partículas e até mesmo com a gravidade. Ao final deste vídeo, você provavelmente concordará que a antimatéria é um pouco estranha, mas também verá porque alguns físicos estão frustrados por ela não ser estranha o suficiente. Vamos esclarecer uma coisa primeiro. Embora possa parecer algo saído da ficção científica, a antimatéria é bem real. Ela constitui uma parte crítica do modelo padrão da física de partículas, e partículas de antimatéria foram observadas em experimentos que remontam a quase um século. A primeira detecção de antimatéria remonta a um experimento de 1932, conduzido por Carl Anderson na Caltech, usando uma câmara de nuvens imersa em um campo magnético. Quando partículas carregadas do espaço sideral, amplamente chamadas de raios cósmicos, interceptam a órbita da Terra e voam através desta câmara, o campo magnético curva seus caminhos de acordo com a carga e a massa de cada partícula, e as nuvens mostram uma impressão visível de suas resultantes trajetórias. Anderson esperava que esse experimento ajudasse a determinar que tipos de partículas estavam fluindo do cosmos para a Terra, e ele pode ter encontrado um pouco mais do que esperava. O que Anderson viu foi que esses raios cósmicos incluíam partículas com carga positiva e negativa. As massas das partículas carregadas negativamente se alinhavam exatamente com a massa conhecida de um elétron, mas algumas das partículas carregadas positivamente eram leves demais para serem prótons. Em vez disso, elas pareciam também ter a massa de um elétron, apesar de terem carga oposta. Então, essas partículas nunca antes vistas passaram a ser conhecidas como antielétrons, ou mais tarde chamadas de pósitrons. Em 1936, Anderson ganharia o Prêmio Nobel de Física por esta descoberta. Enquanto isso, um físico britânico que também estava destinado a ganhar o Nobel vinha desenvolvendo uma descrição dos elétrons que se encaixaria perfeitamente na estrutura da teoria quântica de campos. Seu nome era Paul Dirac. Em 1928, Dirac percebeu que, para descrever os elétrons como campos quânticos de uma forma que fosse fisicamente consistente com a relatividade especial, eles tinham que fazer parte de uma estrutura matemática maior, mais tarde conhecida como spinor de Dirac, que inevitavelmente deu origem a versões com carga positiva e negativa da mesma partícula. Dessa forma, Dirac previu a existência de pósitrons antes mesmo de Anderson construir a câmara de nuvens, que os detectaria 4 anos depois. O que é ainda mais incrível é que os elétrons não são a única partícula fundamental, que vem em um pacote 2 em 1 do spinor de Dirac. Outras partículas de matéria, como os quarks que compõem os prótons e nêutrons, cada uma tem suas próprias contrapartes antiquark. Esses antiquarks podem se unir para formar antiprótons e antinêutrons, que podem então se ligar a pósitrons para formar antiátomos e antimoléculas. Você poderia ter um planeta inteiro de antimatéria, e visto de fora, seria bastante semelhante a um planeta comum feito de matéria comum. Mas se a antimatéria fosse muito semelhante à matéria, se a única diferença fosse o sinal de sua carga, então seria impossível explicar por que nosso universo contém tanto de um e tão pouco do outro. Esse mistério cósmico, conhecido como a simetria bariônica do universo, enviou os físicos em uma busca de décadas para tentar encontrar o máximo de diferenças possível entre matéria e antimatéria.
Essa busca continua até hoje, e liderada por colisores de partículas no CERN que são capazes de produzir, capturar e estudar tanto pósitrons quanto antiprótons. Mas antes de falarmos sobre esses experimentos, vamos tentar resumir o que já sabemos sobre as propriedades da antimatéria. Ao estudar antipartículas isoladamente, experimentos confirmaram com precisão cada vez maior que suas propriedades intrínsecas, ou seja, suas massas, são exatamente as mesmas das partículas comuns. E ao estudar como as antipartículas são afetadas por forças eletromagnéticas, os experimentos descobriram novamente que elas se comportam exatamente da mesma maneira que as partículas comuns, exceto com a carga elétrica oposta, assim como Anderson observou em sua câmara de nuvens. Mas o eletromagnetismo é apenas uma das 4 forças fundamentais da natureza, ao lado da gravidade e da força nuclear fraca e forte. E à medida que os físicos começaram a compreender melhor a força nuclear fraca nas décadas de 1950 e 1960, eles perceberam que partículas e antipartículas são, na verdade, afetadas por ela de maneira bastante diferente. A primeira surpresa foi que as partículas comuns só poderiam sentir a força fraca se fossem canhotas, e as antipartículas só poderiam senti-la se fossem destras. O conceito de lateralidade ou quiralidade é sutil e difícil de conceituar para partículas com massa. Mas uma analogia simples pode ser traçada com a helicidade de uma partícula, que descreve se uma partícula tem spin para cima ou para baixo ao longo de sua direção de movimento. Nessa analogia, uma partícula com spin para cima é chamada de destra, enquanto uma partícula com spin para baixo é chamada de canhota. A segunda e ainda mais inquietante surpresa foi que as partículas destras experimentaram uma intensidade diferente da força fraca, em comparação com as partículas comuns canhotas. Na prática, isso significa que as probabilidades quânticas de decaimento radioativo em núcleos comuns são um pouco diferentes das probabilidades dos processos de decaimento análogos em antinúcleos. Essa assimetria fundamental entre partículas e antipartículas foi observada pela primeira vez em um experimento de 1963, conduzido por James Cronin e Val Fitch, da Universidade de Princeton, que receberiam um prêmio Nobel por sua descoberta. Quando essa assimetria foi descoberta, havia alguma esperança de que ela explicaria a assimetria bariônica do universo. Talvez essas diferenças na força fraca tenham sido responsáveis pela abundância de matéria e pela total falta de antimatéria ao nosso redor. Mas a matemática não funcionou muito bem. Simplesmente não havia diferença suficiente entre a intensidade da força fraca atuante sobre partículas e antipartículas. Foi quando os físicos começaram a voltar sua atenção para a força nuclear forte. Os modelos teóricos previram que, assim como na interação fraca, deveria haver algumas diferenças em como as partículas canhotas e as antipartículas destras sentem a força forte. Mas a antimatéria continua nos surpreendendo. Todos os experimentos até agora sugerem que a força forte trata partículas e antipartículas da mesma forma. Isso nos leva à última das 4 forças fundamentais e ao tema dos experimentos em andamento hoje no CERN, a gravidade. Honestamente, sugerir que a gravidade pode tratar a matéria e a antimatéria de maneira diferente é um tiro no escuro. Pense na popular lenda de Galileu jogando pedras de diferentes tamanhos e materiais na Torre de Pisa. Todas caíram na mesma taxa porque a aceleração gravitacional da Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, independentemente de qual objeto está caindo. É claro que o experimento funciona ainda melhor em uma câmara de vácuo, onde a resistência do ar é retirada da equação. Newton expandiu essa ideia e mostrou no século XVII que sua aceleração gravitacional em qualquer lugar do espaço depende apenas da massa do objeto que puxa você e da sua distância dele, mas não em nenhuma de suas propriedades únicas, nem mesmo em sua própria massa. Este famoso resultado, conhecido como princípio da equivalência, é a base da teoria da relatividade geral de Einstein, nosso modelo de gravidade mais preciso e bem-sucedido até o momento. Com isso em mente, a física ainda é uma ciência experimental em sua essência,
e não podemos saber com certeza se a matéria e a antimatéria obedecem às mesmas leis da gravidade, a menos que verifiquemos por nós mesmos. Os físicos do CERN decidiram fazer exatamente isso, motivados não apenas pela simetria bariônica do universo, mas também por alguns artigos especulativos que sugerem que os mistérios cosmológicos da matéria escura e da energia escura poderiam ser mais facilmente explicados se a antimatéria tivesse uma carga gravitacional negativa, ou, dito de forma mais simples, se a antimatéria caísse para cima em vez de para baixo. Existem vários experimentos em andamento no CERN para testar as propriedades gravitacionais da antimatéria, incluindo a Aegis, G-bar e Alpha. Hoje vamos nos concentrar especificamente em um experimento importante do Grupo Alpha que foi publicado na revista Nature em setembro passado. Após décadas de suposições, esse experimento nos trouxe dados do mundo real sobre a aceleração gravitacional da antimatéria na superfície da Terra. Mas antes de mostrarmos os resultados, vamos parar um momento para avaliar o quão intrincadamente esse experimento foi projetado para isolar e medir os efeitos da gravidade. A primeira etapa do experimento é garantir um feixe de vários milhões de pósitrons por segundo, emitido a partir de um isótopo radioativo de sódio. A maioria desses pósitrons acaba colidindo com matéria comum no experimento, causando explosões em miniatura nas quais pósitrons e elétrons se aniquilam e liberam uma pequena explosão de energia na forma de luz. Mas uma pequena fração dos pósitrons sobrevive à medida que são guiados pelo aparato experimental, onde são resfriados por gases de baixa pressão e presos por campos elétricos e magnéticos. Mas observar os efeitos da gravidade nesses pósitrons seria quase impossível. Suas massas são tão pequenas que a minúscula força da gravidade sentida por cada partícula é ofuscada até mesmo pelas menores flutuações nos campos eletromagnéticos circundantes. É por isso que essa coleção de pósitrons é fundida com um recipiente separado de antiprótons, onde eles se ligam e formam átomos de antihidrogênio neutros, que são muito menos responsivos a campos eletromagnéticos dispersos. E de onde vieram os antiprótons? Basta dizer que eles foram produzidos disparando prótons comuns em um bloco de metal de forma muito rápida. Sim, a física é incrível assim. Depois que os átomos de antihidrogênio são criados, eles se comportam como minúsculos e fracos ímãs que podem permanecer presos por um arranjo complicado de campos magnéticos externos. Mas agora, essa interação magnética é fraca o suficiente para não superar os efeitos gravitacionais que estamos tentando medir. A câmara que contém esses átomos de antihidrogênio é quase um vácuo. Existem apenas cerca de 200 mil átomos de gás comum por centímetro cúbico, em comparação com uma densidade atmosférica típica de 20 quintilhões de átomos por centímetro cúbico. Nessas condições, os átomos de antihidrogênio presos quase nunca colidem ou se aniquilam com átomos de matéria comum. Em vez disso, de certa forma, eles podem flutuar pela câmara por minutos ou mais. Mas à medida que os campos magnéticos usados para prender verticalmente os átomos de antihidrogênio são enfraquecidos, essa flutuação aleatória eventualmente permite que os átomos de antihidrogênio escapem pela parte superior ou inferior da câmara, onde eles podem colidir com uma parede do aparelho, aniquilar alguns átomos comuns e liberar uma pequena explosão de luz. No experimento alfa, isso acontece ao longo de cerca de 20 segundos. A teoria por trás do experimento é que, se a gravidade realmente puxa a antimatéria para baixo, mais átomos de antihidrogênio escapam pela parte inferior do que pela parte superior. Quanto maior for a ação gravitacional, mais átomos escapam pelo fundo. As simulações realizadas pela equipe alfa mostraram que, sob a atração gravitacional normal, cerca de 85% dos átomos de antihidrogênio deveriam escapar pelo fundo, enquanto apenas 20% deles escapariam pelo fundo se a gravidade puxasse a antimatéria para cima. Se não houvesse nenhuma força gravitacional, as simulações mostravam uma distribuição mais uniforme de 55% de escape pelo fundo, provavelmente apenas diferindo de 50% devido a assimetrias no próprio aparato experimental. Mas o que o experimento real descobriu? Bem, cerca de 75% dos átomos de antihidrogênio escaparam pelo fundo da câmara,
mostrando uma clara preferência pela gravidade que puxa para baixo. A equipe Alpha repetiu esse experimento para coletar uma variedade de pontos de dados que contam uma história mais completa. Eles refizeram o procedimento sobre vários níveis de polarização do campo magnético, que aplicavam forças magnéticas externas para cima ou para baixo nos átomos de antihidrogênio. Neste gráfico, uma tendência de -1G significa que apenas força magnética suficiente é aplicada para neutralizar a gravidade normal, enquanto uma tendência de +1G significa que um G extra de força magnética é aplicado para empurrar os átomos de antihidrogênio para baixo e assim por diante. A equipe fez previsões por meio de simulações para cada tendência e para várias interações gravitacionais possíveis, o que produziu as curvas laranja, verde e roxa mostradas aqui. Como você pode ver, os pontos de dados experimentais mostrados em azul correspondem melhor à curva laranja, que representa a simulação normal, onde a gravidade puxa a antimatéria para baixo. Mas como os dados ficam um pouco abaixo dessa curva, a aceleração gravitacional mais adequada foi de apenas 0,75 G, 3/4 da força da gravidade agindo sobre a matéria comum. Isso significa que a gravidade afeta a matéria e as partículas de antimatéria de maneira diferente? Não necessariamente. Vamos dar uma olhada rápida nas barras de erro. Elas indicam que há duas fontes principais de incerteza nos resultados, incluindo uma incerteza no viés aplicado, possíveis erros de alinhamento e outras incertezas sistemáticas e estatísticas. Ao levar em conta essas incertezas, a aceleração gravitacional mais adequada é, na verdade, relatada como esse número. Isso significa que 1G completo de aceleração gravitacional ainda é bastante consistente com os dados coletados. Experimentos futuros serão capazes de determinar com mais precisão a força com que a gravidade atua sobre a antimatéria. Mas já podemos descartar teorias especulativas que dependem da antimatéria caindo para cima em vez de para baixo. No final, apesar de quão estranho e atrasado seja o mundo da antimatéria, parece que apenas a força fraca realmente se aplica de maneira diferente às partículas e antipartículas. Mas explicar a simetria bariônica do universo exigiria diferenças muito mais drásticas entre as duas. Portanto, os cientistas ainda não deram por finalizadas as buscas. Poderia haver novas forças e partículas que interagissem de forma ainda mais estranha com a antimatéria? Ou você estaria disposto a aceitar que ter muito mais matéria do que antimatéria ao nosso redor é uma mera coincidência? Deixe-me saber nos comentários se aprendeu algo novo sobre antimatéria assistindo a este vídeo e se este é um tópico sobre o qual você gostaria de ouvir mais. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Astrum Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Astrum Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astrum Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrum Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.